Quero cumprimentar todos os presentes aqui nessa noite. Agora nessa caminhada nova que eu estou, eu aprendi vários cumprimentos com a paz do Senhor. Shalom. Qual é os outros, Maurílio? Buenas e mesfalho, temos o nosso gaúcho aí. Que Deus possa abençoar a todos vocês nessa noite. Que essa mensagem que eu carrego possa servir, acrescentar na vida de vocês, porque esse é o nosso propósito. De somar na vida das pessoas, acrescentar. Eu acredito que todos nós temos algo que pode contribuir, ouvindo o que as pessoas têm a falar. Então, quero agradecer ao pastor Adão também pelo privilégio de estar aqui na sua igreja, na sua congregação, e na pessoa do pastor Adão. Cumprimentar todos vocês, ao Maurílio, como ele já falou aqui, um amigo de mais de 20 anos. O Maurílio foi a primeira referência política que eu tive na minha caminhada. Quando eu cheguei em Santo Ângelo, ele estava voando politicamente lá. Ele era uma grande liderança jovem lá em Santo Ângelo, dos DCE, da UESA. Era o chefe dos estudantes lá de Santo Ângelo, e foi uma inspiração, mas não esperava que fosse viver esse momento que tu viveu naquela época agora, 20 anos depois. Eu tenho 1 ano e meio de vida pública, eu sou vereador em Santo Ângelo, então a gente está engatinhando aí nessa caminhada da vida pública. Mas vamos lá, vamos começar então a falar um pouquinho, empreender com fé. Por que empreender com fé? A etimologia da palavra empreender ela é muito interessante, porque o próprio nome já diz. Empreender, prender é agarrar algo, tomar para si. É uma palavra da origem do latim. Então, assim, empreender, as pessoas associam a empresa, a negócio, mas não é somente isso. Tudo que você faz, que você acredita e que você toma para si é empreender. Então, por exemplo, aqui, todos que estão aqui empreendem, Temos aqui o pastor Adão, que ele empreende no reino, ele tomou para si essa obra, ele acredita nela e ele se dedica nela. Temos aqui o Elton, gestor do Rota 77, que um dia ele acreditou nisso, dormia dentro do carro para poder começar o negócio, até que o negócio certo, ele dormia lá para poder pegar os passageiros, ele agarrou para ele esse projeto e hoje é líder aí em 20 cidades, tem 2.500 motoristas no empreendimento dele. Então, empreender num projeto de um livro, nós temos aí os autores que estão lançando livros, que vão lançar, empreenderam. E assim é a vida, nós empreendemos em muitas coisas. Então, é uma jornada de propósito, trabalho e graça divina. Por quê? Porque se você empreende naturalmente com as suas forças, já é bom, já dá certo, você imagina empreendendo com fé, com graça de Deus, com força, com uma força sobrenatural que vem do céu. Aí o negócio é diferente, Então, empreender com fé é bem melhor. A minha caminhada, pessoal, ela começa, como o Maurílio falou aqui, uma cidade pequena em Acorá, 2.000 habitantes, e eu coloquei ali, o tamanho do lugar nunca limita o tamanho do sonho. Então, não importa o tamanho do teu negócio hoje, não importa quantos metros quadrados é a sala da tua empresa, o tamanho da igreja, não importa o tamanho não limita o sonho. Porque o que importa é o fim das coisas e não o começo. O começo é apenas o primeiro passo. Poucas opções nós tínhamos lá em Acorá, poucas opções, tanto que o nosso discurso entre os jovens da escola é assim, para onde eu vou quando terminar o 2º grau? Era o que se falava. As opções que tem lá é terminar o 2º grau, ir embora, ou ficar lá e tentar arrumar um trabalho na prefeitura. É só o que tem. Cidade pequena, quem já morou sabe, Mas Deus cria oportunidades onde não existem. E lá em Acorá nós tínhamos um detalhe. Nós tínhamos assim, os filhos dos ricos que iriam fazer faculdade e iriam embora estudar, e os filhos de quem não tinha muitas condições, que esses iam ter que arrumar um emprego por ali mesmo, ou arrumar um emprego em algum lugar da região. Mas eu sempre acreditei nos propósitos de Deus e eu sempre tive a tranquilidade, como nasci no lar cristão, que Deus cuida do nosso futuro. Aqueles que têm compromisso com Deus, Deus tem compromisso com Ele. Eu aprendi isso desde pequeno, lá nas escolinhas dominical. Minha mãe é professora, meu pai era um homem de Deus, pregador da palavra. Eu sempre fui aprendendo desde criança. Então eu sempre fui um cara muito calmo, muito tranquilo. Pode estar chovendo pedra, eu estou tranquilo porque eu sei que a mão de Deus está sobre mim. Então, poucas opções, mas Deus cria oportunidades. Família humilde, meu pai, no início da caminhada, trabalhava numa pedreira, quebrando pedra de marreta, chegava em casa com as pernas todas picotadas, escorrendo sangue.
minha mãe do lar, porque não tinha muita opção, mas eu tinha um lar abençoado e essa é a maior herança. Então, independente da situação financeira, o trabalho que você tem, o trabalho que os teus pais têm, a tua família tem, o que importa é ter um lar. Se você tem um lar feliz, se você tem um lar que você pode chamar de lar, isso não tem preço. Né, Cris? Não tem dinheiro que pague. Muitas pessoas, muitas vezes, têm um monte de dinheiro, rios de dinheiro, mas eles não conseguem comprar um lar. Eles podem buscar lá na noite, na festa, na balada, podem comprar o sexo, mas não podem comprar amor, não podem comprar uma família. E eu sempre tive isso, e isso é uma das coisas que eu mais agradeço a Deus. Ensino limitado. Nossa cidade é uma cidade pequena e era daquele estilo que o professor que dava aula lá na primeira, ele dava aula até a 8ª série. Então, assim, era daquela moda velha. Os professores davam aula pegavam uma escolinha do interior, era o mesmo professor para todas as séries. Era coisa muito linda e eram mestres, grandes professores. A gente tinha um amor, um carinho por esses professores e, por incrível que pareça, a nossa educação naquela época, com todas as limitações, a gente teve uma educação, um ensino muito bom. Por quê? Eu digo, porque quando eu fui fazer a prova do Enem, quando eu tinha 16 anos, eu fui fazer a prova do Enem em Juí, eu consegui, Deus me abençoou, eu consegui tirar uma nota 9,5, 9,6, alguma coisa assim, sem nunca ter feito um cursinho, aula particular, nada. Apenas com o ensino regular dos professores simples que nós tínhamos lá fora. Então, uma das coisas que eu gostava muito era da leitura. Aqui nós falamos muito sobre leitura, né? Esses dias eu fui com o Maurílio no Clube do Livro, Clube da Leitura, né, Maurílio? E aqui temos os escritores. A pessoa que é da leitura, ela é uma pessoa diferenciada. É uma pessoa que tem um conteúdo, ela tem vocabulário, é uma pessoa diferenciada. Quando tu conversa com alguém que tu vê que ela tem algo diferente, pode ter certeza que essa pessoa ou ela gosta de ler, ou ela gosta de escrever, ela é desse mundo. E eu sempre gostei muito de ler. Eu me lembro que chegou uma época que a nossa biblioteca da escola era tão pequena que eu já tinha lido todos os livros que tinham naquela biblioteca. O meu orgulho era de ver a lista de retirada de livro, que eu já tinha enchido umas 4 páginas, era meu orgulho. E aí eu comecei a ganhar dinheiro, Maurílio. Me lembrei agora, meu primeiro empreendimento. Eu fazia resumo dos livros para meus colegas que não gostavam de ler. Comecei a empreender na escola. Eu achei que tinha sido depois, foi antes. Então, pessoal, e o negócio lá era isso, tentar trabalhar, arrumar alguma coisa para poder ter um futuro na vida. Mas, como Deus, Ele tem tudo preparado, Ele tem os seus planos, os seus projetos, Deus tinha outros projetos para a minha vida. Pode passar. Uma bolsa de estudo, um presente de Deus. Então, quando chegou nos últimos dias ali do 2º grau, eu trabalhava numa empresa, numa cooperativa que fazia colheita de frutas, de laranja e bergamota no interior. Pá, Maurílio, no interior de Inhacurá, que já é o interior de Santo Ângelo. Imagina, a gente saía às 5 da manhã na carroceria de um caminhão, ia lá para o interior colher laranjas, bergamotas nos pomares. E um dia, voltando de lá, nós chegando do caminhão na frente da prefeitura, tinha uma mulher com um papel na mão, gritando lá, chamando meu nome, Toledo, Toledo. Tinha chegado uma correspondência para mim, a primeira correspondência que eu recebi em meu nome na vida. E era um presente de Deus, era uma faculdade. Eu tinha ido bem na prova do Enem, e aquele ano era o primeiro ano em que o governo tinha lançado o ProUni, e as notas foram usadas, as notas do Enem, e Deus me deu um presente, uma faculdade. Naquele trabalho que eu estava trabalhando, eu já estava também dando alguns passos no empreendedorismo. Por quê? Como eu sempre fui muito bom na matemática, o coordenador da equipe, ele pedia para mim anotar quantas caixas de fruta cada um colhia. E eu comecei a anotar as caixas. Aí ele tinha dificuldade para fazer as contas, para pagar o pessoal. Eu digo, não, deixa para mim. E eu comecei a fazer as contas, quanto que dava para cada um. Depois ele começou a me dar o cheque da empresa. E aí eu comecei a preencher os cheques, e eu que fazia administrativo da empresa, colhia as frutas também, e já ganhava um pouco mais. Ali já comecei a gostar do empreendedorismo, gostar dos números, e ali eu fui construindo uma base. E Deus estava me preparando, na verdade, né? Então, ali começou também mais um empreendimento. Outra coisa que eu comecei a gostar de fazer muito cedo era lidar com bicicletas. Eu gostava de bicicleta, meu pai me deu a primeira,
e dali a pouco eu já dei uma ajeitada nela, já troquei por outra, dali a pouco eu já estava com 2 bicicletas, e dali a pouco eu já estava consertando bicicleta, e olha, era uma coisa muito linda, porque o empreendedorismo, quem tem o empreendedorismo dentro dele, tudo ele vê uma possibilidade de alguma coisa boa, de fazer um negócio, de abençoar alguém, de criar algo. Quando tu tem essa veia, essa vertente do empreendedorismo, onde você olha, você vê possibilidade de criar algo. Esses dias eu estava falando, até aqui na palestra eu vou falar depois depois que eu comecei realmente a empreender, como isso é forte com quem tem esse gosto para isso. Então, Deus me deu esse presente. A escolha do curso que eu fui fazer também foi algo que eu digo que foi um chamado de Deus, porque o dia que eu recebi aquela carta, já estava terminando o prazo para fazer a inscrição da faculdade, porque era no site do governo federal, tinha prazo, e aí o pessoal correu lá para um colega meu de faculdade, de ensino médio, poucos tinham internet, e ele me escreveu, e na outra semana eu fui em Santo Ângelo para poder fazer a matrícula, e era o único lugar que estava aberto as inscrições, era Santo Ângelo. Quando eu cheguei lá, entreguei os documentos, e ela disse assim, muito bem, você está matriculado, tal dia pode começar as aulas. E eu disse para ela, não, mas o curso, não tinha que escolher o curso agora? É depois? Ela disse, não, você já escolheu? Eu disse, não, moça, você não me perguntou. Ela disse, não, você escolheu quando você fez a matrícula no site, lá no portal do MEC. E agora não tem como mudar. Eu disse, meu Deus, me lasquei, porque foi o meu amigo que escolheu para mim. E eu disse, tá, e o que eu escolhi? Ela disse, não, você escolheu contabilidade. E eu disse, Senhor, o que isso faz? Ela disse, lida com conta, com números, alguma coisa assim. Eu digo, bom, eu gosto de matemática, eu queria fazer matemática, então tá bom. Deus que sabe todas as coisas. E olha, eu acho que eu poderia se eu tivesse escolhido qualquer um outro curso, não teria dado tão certo nesse curso de contabilidade, que é a minha profissão, tenho escritório de contabilidade há 15 anos, já abri tanto CNPJ, tanta empresa, incentivei tanta gente a empreender, porque quando Deus tem algo para ti, Ele vai entregar para ti. Ele vai te dar o que é teu, Ele vai colocar na tua mão. E às vezes você não sabe como, não sabe a hora, não sabe quando, mas o que Deus tem para ti é teu. Então Deus me deu esse presente, eu coloquei ali, quando Deus abre uma porta, nenhum homem pode fechar. O conhecimento adquirido seria a semente de uma trajetória extraordinária. E coloquei um versículo também, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar. Deus sabe os planos que Ele tem para a vida de vocês, para o futuro de vocês, para o nosso futuro. Experiências que moldaram o caminho. E aí então ganhei a faculdade, e aí agora tem que dar um jeito de estudar. E que jeito, pessoal? Alugar casa, fazer tudo aquilo, não tinha condições de nada disso. O que meu pai fez? Procurou um amigo, né? Sempre um amigo para salvar. E um amigo de um amigo arrumou um lugar para me morar em Santo Ângelo. O meu pai pegou, me colocou no ônibus, uma sacola de roupa, um colchão de solteiro e disse, vai. E a minha mãe, aquele choredo, né? Mãe, não, mas é muito novo, mas é nosso gurizinho, nunca saiu de casa. E o pai diz, não, vai, é homem. Eu ensinei, eu criei um homem. A importância de um pai passar confiança para o filho. Não ficar adulando, não ficar criando, né, um filho medroso, um filho... Não, filho, vai lá, o pai confia, o pai te ensinou as coisas, vai, que Deus é contigo e tu é macho. Quando eu ligava para casa, louco para dar uma chorada, para dizer aí como é que tá, meu macho. Daí não podia chorar, né? Tinha que matar no osso do peito. Eita glória! Fui para Santo Ângelo, um rapaz me buscou na rodoviária, nunca tinha visto ele, me botou no carro, me levou para casa que eu arrumei para morar. Hoje eu tenho noção do lugar que eu morava, mas naquela época eu não tinha noção. Eu fui morar num beco, onde tinha tráfico, onde matavam gente. Olha, Deus não podia ter arrumado um pior lugar para mim morar naquela cidade. Para vocês terem uma ideia, nem a polícia, nem os correios, nem aplicativo não tinha naquela época, mas os táxis não entravam lá. Para vocês terem uma ideia do lugar que Deus me colocou a morar. No lado da minha casa tinha uma família que lidava com catalixo, tinha aquelas pilhas de lixo, só que o que Deus faz é um troço assim, parece que Deus não me deixava enxergar onde é que eu estava, porque eu estava bem feliz, eu não tinha medo, eu ia para a faculdade a pé, ia lá para a URI e voltava de noite, uma escuridão. Fiquei amigo de toda a gurizada que morava em volta ali, traficante, os gurizada meio bandidinho ali e tal, viraram meus amigos. A mãe
a vizinha que morava do lado, ela falou, chamou os filhos dela. Eu não entendi por que ela falou aquilo, assim, ó, esse guri aqui, a gente é boa, não mexam com ele. Eu pensei, mas por que não mexer comigo? Claro, os guri eram tudo barra pesada. E aí eu fiquei amigo da gurizada, eu ia jogar bola com eles no campinho, ia tomar banho de rio lá para cima, eu ia para o centro da cidade, dar volta com eles, e eles eram mão fina, gente. Eu fico pensando como Deus me protegeu, porque depois eu fui policial militar, e os primeiros que a polícia enxerga e enquadra é aquela turma que eu andava. Cara, Deus me protegeu. Nunca tivemos um enquadramento da polícia, nunca também um chute nas pernas. Abre as pernas. Depois eu fazia isso, me escapei disso, né? Então, assim, ó, Deus, Ele te guarda, e aquela palavra que diz que Ele te guarda debaixo da sua potente mão, 1000 cairão ao teu lado, 10... Isso aí aconteceu exatamente comigo, porque quando eu comecei na igreja, depois de um tempo procurei os irmãos lá para me congregar, levar minha carta. Aí um irmão, ele conhecia meu pai, ele viu meu nome lá, ele conhecia meu pai. Daí ele correu no final do culto e disse assim, ó, pá, tu é filho do meu amigo, pá, eu vou te dar uma carona, tenho saudade do teu pai. Aí quando ele foi me levar para casa, ele disse assim, meu Deus, eu não acredito que tu mora aqui. Ele era do correio, ele disse, não, nem nós entramos aqui nesse lugar, é muito perigoso. Tu vai morar na minha casa. E pegou minhas coisas e não me deixou nem posar aquela noite mais e me levou embora daquela casa, para vocês terem uma ideia do lugar que eu estava. Mas Deus me protegeu em todos os momentos naquele lugar. Porque quando Deus está contigo, quando Ele é dono do projeto, não importa o lugar, né, pastor, que o senhor esteja pastoreando, não importa o que você esteja fazendo, não importa nada, Ele cuida de você nos mínimos detalhes. E Deus me cuidou, Deus me honrou, e hoje eu volto naquele lugar. Depois, quando eu fui policial militar, encontrava aqueles meninos na cadeia. Aquela mulher que falou que não era para ninguém colocar a mão em mim, era a chefona do todo o tráfico ali. Ela era a chefona e ela mandou os caras me cuidar, os filhos dela, a família dela, que hoje alguns ainda estão lá, são meus amigos, para honra e glória do Senhor. Então, Deus me fez passar por vários caminhos lá. Passei pelo Clube Gaúcho, trabalhei na faxina do clube, passei na Fundimisa, no chão de fábrica, passei pelo Exército, me formei oficial da reserva, fui professor do Senac, fui policial militar, e aí terminei a faculdade, e aí sim comecei a entrar na área do empreendedorismo. E aí quando eu comecei com o escritório de contabilidade, aí eu me achei. Aí eu comecei a abrir CNPJ e incentivar as empresas, e começou aquela coisa fluir do empreendedorismo na minha vida. Me casei, a minha esposa também já empreendia, minha esposa trabalha na área dos eventos, ela tinha uma empresa de decoração, de uma empresa nós fizemos 4. Então, começamos nessa área de empreender. Mas antes de chegar nesse momento de abrir o escritório da contabilidade, eu era policial militar. E aí, quando surgiu a possibilidade de abrir o escritório de contabilidade, eu tive que tomar uma grande decisão da minha vida. E a vida ela é feita de grandes decisões. Eu coloquei ali como um exemplo o Flávio Augusto, ele tem um livro que ele escreveu que se chama-se Ponto de Inflexão. O que é o ponto de inflexão? É um momento na tua vida que você tem que tomar uma grande decisão que pode mudar o teu caminho, pode mudar o teu rumo. Tomar uma decisão de abrir um novo negócio, de fechar o negócio, de mudar de rumo, de mudar de partido político, de concorrer a prefeito. Ali temos um possível aí, quem sabe, um possível candidato. Aqui já foi candidato a prefeito, né? Decisões que às vezes a gente não entende porque sim, porque não, a gente só sabe que você tomou a decisão quando tinha que ter tomado. E muitas vezes as pessoas não tomam decisões e se arrependem lá na frente. Então, quando chegou essa oportunidade de abrir o escritório de contabilidade, eu era policial militar, eu não tinha experiência com contabilidade, eu não tinha carteirinha de contador, eu simplesmente estava dormindo, tinha amanhecido de serviço, recebi uma ligação do pai de um colega de faculdade meu, disse assim, Jonatas, tu quer ser contador? Eu disse, olha, até quero. Ele disse, pois é, tem aqui em Giruá, tem uma empresa que estavam roubando dela aqui, houve uma denúncia, foi um pessoal preso e precisa de um contador. E eu quero te indicar. Eu disse para ele, mas eu não tenho ainda a experiência, não tenho a carteirinha, e tô na brigada militar. Ele disse, não, se tu quer, vem para cá hoje de tarde e eu vou te colocar nessa empresa. Eu disse, tá, e a carteirinha? Tu tem 6 meses aí para te estudar, fazer a prova, final do ano tu tem que passar para assinar os balanços. E eu digo, tô indo. E fui para lá,
comecei a contabilidade numa cooperativa de produtores rurais. Chegou ao final do ano, fiz a prova, passei, assinei os balanços e aí a Cameira comprou essa cooperativa. Mas nesse período que eu trabalhei lá, tive contato com esse escritório de contabilidade e o mesmo cara que me convidou para ser contador daquela cooperativa, ele disse assim, ó, eu vi que tu leva jeito para coisa. Por que tu não abre um escritório em Santo Ângelo? Eu disse para ele, olha, eu não tenho dinheiro para abrir escritório, não tenho cliente, não tenho, ainda sou muito novo, 23 anos, para abrir um escritório de contabilidade, porque é uma função que normalmente é uma pessoa de idade. Ele disse assim, não, se você quiser abrir um escritório de contabilidade, eu vou te ajudar. Tu vem aqui para o meu escritório, eu te ensino, não te cobro nada para te ensinar e não te pago nada para te fazer o trabalho aqui para os meus, ajudando meus funcionários. Eu disse para ele, então, pode contar comigo que eu estou dentro. Outro ponto de inflexão. Trabalhava das 7 da noite às 7 da manhã na brigada, saía, ia para Giruá de moto, trabalhar no escritório, sem ganhar nada, para poder aprender e abrir meu escritório. Fiz isso mais ou menos uns 2 anos, até que um dia eu dormi na moto, caiu um tombo, me quebrei tudo, digo, não, agora eu vou ter que abrir meu escritório, porque senão não vai dar certo. E aí nós começamos, então, na carreira da contabilidade. O escritório contábil revelou o empreendedor que sempre existiu dentro de mim. O empreendedorismo fascinou e transformou o profissional em incentivador. Quando você tem uma coisa boa, que você vê que aquilo é bom, que você vê que aquilo faz bem para ti, você tem que transmitir aquilo para as pessoas. E dentro do meu escritório eu passei a fazer isso. Todas as pessoas que chegavam até mim com uma ideia, com um projeto, com um pensamento, eu nunca deixei uma pessoa sair de lá sem motivar, sem incentivar, sem passar o meu conhecimento para que ela empreendesse, para que ela abrisse seu negócio, falando que dava certo, mostrando os caminhos, falando o que eu fiz para dar certo. E assim eu tive a alegria, o privilégio de ver muitas pessoas que, gente assim, que apenas sabia fazer uma coisinha. E daquela coisinha nós abrimos um MEI e foi indo e foi abrindo e hoje tem uma empresa próspera com funcionários e feliz e abençoado. Porque de um pequeno negócio, quando encontra alguém que pode ajudar, às vezes com uma orientação, às vezes com ajuda, às vezes com qualquer coisa, quando você puder fazer por alguém, faça, ajude alguém. Porque lá na frente não tem preço você ver um projeto dando certo, que você ajudou a construir, que você ajudou aquela pessoa a começar. Então, nessa trajetória de 15 anos de escritório, eu já abri mais de 600 CNPJs. A maioria deles foi MEI, que é mais prático, né, pessoal? Mais fácil. Mas não por isso. É que hoje em dia é a melhor forma de você começar uma empresa é através do MEI. É uma coisa rápida, prática, tu vai fazendo os testes ali. Se dá certo, vai embora. Se não der certo, tu não tem muito prejuízo. Você muda, você encerra e dá sequência. E na minha trajetória, eu cheguei uma época, um período que eu estava no auge do empreendedorismo, até 11 CNPJ, 11 empresas. Metade estava dando prejuízo, mas eu estava faceiro, porque empreender é muito bom. Você está dando emprego para alguém, você está fazendo sociedade com alguém que tem uma profissão, que tem sabe fazer algo, mas não sabe empreender. E aí eu ia ajudando, ia colocando estrutura, enfim. Hoje por questão do trabalho de vereador, reduzi né, entreguei algumas empresas para o meu irmão, para minha cunhada, e fui diminuindo, porque também é uma responsabilidade muito grande. Então a gente não pode se emocionar, porque envolve dinheiro, envolve família, né, envolve certas coisas que se você não cuidar, você vai ter problemas. Então, coloquei ali embaixo, empreender é acreditar no que os outros ainda não conseguem ver. Eu estava falando com um irmão esses dias, que ele veio falar comigo sobre um projeto, e daí a mulher dele falou assim, o que tu quer lidar com café? Ele está com o sonho de montar uma empresa, ter que levar o Maurílio lá, não é tu que gosta de negócio de café, Maurílio? Ele viu uma ideia do negócio de café ali, ele está assim na cabeça dele, ele está com um projeto assim, grandiosíssimo, e as pessoas dizem assim, o que esse homem quer lidar com café? Então, assim, ó, o empreender é isso, é acreditar no que os outros ainda não conseguem ver. Mas se você consegue ver, é o suficiente. Se você acredita nisso que está aí dentro de você, é o suficiente. Pode passar adiante? Para mim, pessoal, na minha caminhada, eu defini 3 pilares que são bases para sustentar todo um projeto. Os 3 pilares principais. O primeiro, o seu chamado.
uma missão divina. A fé e o espiritual como fundamento. Sem propósito divino, o negócio é apenas sobrevivência. Então eu sempre tive para mim, na minha vida, como eu tenho uma caminhada com Deus desde criança, eu sempre acreditei nas promessas de Deus. Então eu sempre acreditei naquilo que Deus falou para mim, que vai dar certo. Então eu penso para mim assim, eu boto o pé e Deus dá o chão. Empreender para mim é assim, porque fé é isso, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você não tem ainda, você espera aquilo. Então, no momento que você acredita, você tem uma promessa de Deus, você tem algo sobre a tua vida, você faz. Você vai, você acredita, sem ser inconsequente, com certeza, sem ser uma pessoa que, vou fazer isso aqui, dê o que der. Não, você tem que também agir, ter um pouco de razão, mas você tem que olhar para essa questão do seu chamado, sua missão divina. E eu sempre falo que quando eu cheguei em Santo Ângelo, com 17 anos, eu recebi uma palavra profética na igreja, logo nos primeiros cultos que eu fui, que Deus tinha um grande projeto para a minha vida, que Deus ia me colocar em lugares altos, em meio a reis, príncipes e governadores. Eu disse, bom, então a minha parte eu vou fazer, o que Deus colocar na minha mão, eu vou dar o melhor, e eu sei que um dia eu vou chegar nesse lugar que Deus falou para mim. Outra questão importante, a pessoa. Se você for uma pessoa que você tem um grande negócio, mas você não tem cuidado de você mesmo, das suas características, caráter, uma pessoa dedicada, uma pessoa que faz bem feito, você pode ter o melhor negócio do mundo que não vai dar certo. Então, muitas pessoas, elas pecam nisso. Elas têm dinheiro para investir, elas têm tudo o que precisam, uma grande estrutura, as melhores máquinas, mas falta a parte pessoal, caráter, honestidade, dedicação. E sem essas questões, o trabalho, o negócio, a empresa não prospera. Então, a pessoa. E terceiro pilar, o produto ou o serviço, que também é indispensável. Você pode ser um baita de um profissional, você pode ter um baita de um projeto, um plano de Deus na tua vida. Agora, se você não tiver algo bom, algo que possa dar certo, um bom produto, um bom serviço, também é difícil. Muitas vezes a gente vê pessoas ali extremamente dedicadas, trabalhadoras, mas não têm um bom produto, um bom serviço, elas não conseguem prosperar e não conseguem ir adiante. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Seguimos adiante. E alguns conselhos que eu deixo também para quem empreende, para quem tem projetos, para quem quer começar a empreender. Napoleão Hill ensina sobre a inteligência infinita. Fala sobre propósito. E no livro dele ele fala que nem Deus atende os pedidos de uma pessoa que não tenha propósito. Então, tudo que você estiver fazendo, tudo que você for fazer, tem que ter um propósito, tem que ter um sentido, tem que fazer sentido para você. Você desenvolver um projeto sem um propósito, ele dificilmente vai chegar a algum lugar. Por que você está na vida pública? Por que você está cuidando de uma igreja? Por que você tem esse negócio? Tem que ter um propósito, tem que ter um sentido. Perseverança. Empreender no Brasil exige muita garra. E eu sempre digo assim, que os empresários do Brasil são os melhores empresários do mundo. Porque empreender no Brasil é só para quem realmente é guerreiro. E uma das coisas que me entristece na minha profissão de contador é que dificilmente o contador traz uma boa notícia para o seu cliente. Dificilmente eu sento com o cliente para dizer para ele assim, o governo vai diminuir o imposto. O governo vai diminuir a burocracia. Não, é mais taxa, é mais imposto, é mais burocracia, é mais cobrança, é mais fiscalização, é mais regras, é mais normas, é reforma tributária, é fiscalização do PIX, é só notícia ruim que nós, como contadores, trazemos para os nossos clientes. Isso é uma das coisas que me indignou muito durante a minha caminhada profissional, que fez com que eu viesse participar da vida pública 1 ano e meio atrás. Então, tenha perseverança. Empreender no Brasil exige garra. Somos os melhores empresários do mundo. Resistimos, reinventamos e prosperamos. Então, você imagina a hora que esse Brasil entrar nos eixos. Aí nós vamos decolar, né, pastor Adão? Aí o empresário brasileiro vai voar, porque se ele consegue sobreviver no meio do jeito que está a coisa hoje, ano que vem, 2027, vai entrar aí várias regras novas aí da reforma tributária, vai mudar as alíquotas, a tributação,
O split payment é um negócio que vai ser terrível, porque o dinheiro caiu na conta, o governo já vai pegar uma parte. Então, esse dinheiro que tu tinha o mês inteiro, até o dia 30, que lá no outro mês, lá no dia 20, você recém ia pensar em pagar o imposto, esquece. Caiu na conta, o dinheiro o governo pega na hora. Esse sistema novo vai entrar em 2027 e vai tirar o fôlego de muitas empresas que tinham esse dinheiro em caixa por um tempo e tinha a opção. Estou apertado, não, vou deixar atrasar, depois eu parcelo, não existe mais. O governo vai pegar na hora. Então, pessoal, continuem tendo perseverança. Quem são os empreendedores que tem aqui? Quem é empreendedor? Aqui, ó, um monte de empreendedores. Continuem acreditando. Deus vai melhorar nosso quadro aí no Brasil. Outra coisa que eu sempre tive comigo e sempre funcionou muito para mim, desde pequeno, transborde sempre. A fonte é inesgotável. Quem serve com abundância, recebe em abundância. Esse conceito é fantástico. Sempre, sempre, sempre esteja preocupado em transbordar. Se você, considerando que a Bíblia fala que nós somos um vaso, nós somos um recipiente, a fonte é o céu, é Deus, e Ele jorra sobre nós. Se você derramar, se você transbordar, vai continuar jorrando, vai continuar enchendo. Agora, se você não transbordar, não tem por que continuar derramando sobre a tua vida. Então, transborde, abençoe as pessoas que estão ao teu lado, abençoe quanto mais pessoas você puder. Se você tiver alguma forma de ajudar alguém, ajude. Se você tiver uma forma de contribuir com alguém, e não estou falando só em dinheiro, pessoal. Contribuir, ajudar é de várias formas, é uma palavra, é um conselho, é uma orientação, é um empurrão, um empurrãozinho, muitas vezes falta só um empurrãozinho para dar certo. E aí tu foi lá, eu na minha questão de concorrer a vereador, eu estava com medo, eu estava, o pessoal falava assim, o que tu quer se envolver com política, e não sei o quê, não sei o quê. E chegou um amigo meu e disse assim, cara, tu tem todas as condições, tu tem conteúdo, tu tem os evangélicos, tu é um cara do bem, papapá. E hoje eu estou aqui. Já comecei ano passado como presidente da Câmara, não sabia nem ser vereador, já comecei como presidente da Câmara. Um vereador, um dos mais votados da cidade, se não fosse um empurrãozinho de um amigo, disse, cara, vai. Pessoas positivas, sejam positivos com as pessoas, incentivem os projetos das pessoas. Gente para desanimar já tem demais. Chega lá e diz assim, vai dar certo, estou contigo, vou orar por você, conta comigo, eu vou lá no teu evento, eu vou lá assistir a tua palestra, quem sabe seja meio ruim, né? Não sei como é que está aqui, mas assim, ó, obrigado, pessoal, pelo incentivo, obrigado que vocês estão aqui hoje. Então assim, ó, transborde, a fonte é inesgotável. Se você transbordar, ela nunca vai parar de jorrar sobre a tua vida. Abençoe as pessoas. Seja fiel a Deus, cada um dê conforme determinou seu coração. Isso aqui eu falo sobre fidelidade ao Senhor. Se você está tendo alguma coisa, se você está sendo abençoado, é porque alguém te deu um fôlego de vida, alguém te deu saúde, alguém acima de nós proporcionou para que você tivesse essas condições. Seja grato. Se você faz parte de uma igreja, contribua na igreja. Se você faz parte de um grupo social, contribua lá. Se você tiver a oportunidade de participar de um projeto, seja grato, seja fiel a Deus, porque sem Deus nós não teríamos nada, não seríamos nada. Outra coisa que é muito importante para mim na minha caminhada, seja submisso a líderes e autoridades. A humildade abre portas que o orgulho fecha. Sempre na minha vida eu aprendi desde pequeno, respeite líder, respeite autoridade, respeite o teu pastor da tua igreja, respeite o teu chefe na empresa, respeite o teu coordenador, porque um dia você vai estar naquela posição e um dia você vai colher aquilo que você plantou. Então, quem respeita, um dia é respeitado. Que você plantou, você colhe. Então, lá onde que você está fazendo alguma coisa, lá onde você tem teu chefe, teu superior, faça isso, pessoal. Seja submisso, respeite, porque o dia que você chegar naquela posição, você vai ser honrado também. Outro aprendizado, outra lição que eu trago, o aprendizado nunca termina. Sempre se reinventando, acompanhando a tecnologia, acompanhando o mercado. Aquele que é preparado prospera. Nós estamos aí na era da inteligência artificial, nós estamos aí na era da tecnologia.
E se você não quer ficar para trás, você tem que acompanhar. Você quer que o teu negócio continue crescendo. Às vezes eu vejo pessoas reclamando que o negócio não está bom, mas tu chega lá, tu entra na empresa dele e parece que está nos anos 80. Tem que acompanhar, tem que se atualizar. Nós por exemplo, que temos empresa, agora o pessoal faz ali, a inteligência artificial faz as apresentações em minutinhos, né? Faz o material, faz isso, aquilo, e tem pessoas que não conseguem mexer ainda num PowerPoint, não sabe fazer um Paint ainda. Não tem, você tem que se atualizar, acompanhar a modernidade. Esses dias eu estive visitando uma escola técnica lá no interior de Santo Ângelo, uma escola técnica em agricultura, técnica agrícola, e a gurizada da escola técnica estavam colocando inteligência artificial e automação na horta da família deles. Olha isso que legal. Eles estavam aprendendo a parte de agricultura e eles estavam colocando automação, inteligência artificial na horta da família, nas produções rurais dos seus pais. Achei fantástico isso. Então, assim, importantíssimo, nunca pare de aprender. Você pode ter 30, 40, 50 anos de experiência na tua carreira, sempre tem algo para melhorar. Estamos aí com o nosso colega da autoelétrica, né? Quanta tecnologia tem nesse ramo, né? Vai procurar os caras que lidavam na autoelétrica da antiga, eles estão tudo fora do mercado, porque hoje é tudo modernidade, né? Vai procurar os mecânicos que mexiam em carburador, não existe mais. Então é raro, agora isso virou raridade, tem que acompanhar. Empreendedor que quer crescer, que quer deixar de ser um empreendedor e ser um grande empresário, tem que estar sempre aprendendo. Não desperdice boa oportunidade. Aqui entra essa questão do momento que eu estou vivendo hoje, que eu falei para vocês. Surgiu uma oportunidade para mim, meu pastor me convidou para concorrer a vereador, e eu disse assim, cara, eu sempre fui um cara indignado lá dentro do escritório, com a burocracia, com a corrupção. Eu fiz pós-graduação em auditoria contábil. Então, dentro da minha sala, quando eu encontrava um que gostava de política, nós passávamos meia hora falando mal dos políticos e dando-lhe pau em todo mundo. Aí quando chegou a hora que eu fui convidado para participar, eu digo, não, eu não vou me envolver, não vou me sujar. E aí eu pensei, não, e que futuro que eu quero deixar para os meus filhos? Tenho uma filha de 5 aninhos, um filho com 2 meses, e aí quando eu tive a oportunidade de fazer alguma coisa, eu me acovardei. E isso serve para a política, isso serve para os negócios. Oportunidades, às vezes, elas não voltam. Como diz o ditado do cavalo encilhado. Eu tive uma oportunidade, concorri a vereador, Deus abençoou, fui bem. E já no segundo ano já tive uma oportunidade de novo. Nosso deputado de Santo Ângelo vai concorrer ao Senado e eu tive uma oportunidade e abracei essa oportunidade. Estou aí correndo e viajando pelo Brasil. Por quê? Porque a oportunidade veio, eu consegui associar a contabilidade, a vida militar que eu tive e a minha conduta como cristão, e eu pensei assim, bom, eu acho que eu posso ter algo para oferecer para a sociedade, estou acreditando nisso, coloquei o pé e eu sei que Deus vai dar o chão nessa caminhada. Vamos lá, Maurílio. Um versículo que eu carrego comigo, Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunho da graça de Deus. Tenha um lema contigo. Tenha algo que faça você guiar os teus passos. Carregue contigo uma mensagem. Essa é a minha. Eu sei que eu recebi um chamado do Senhor e encontrei esse versículo lá na Bíblia. E eu carrego ele comigo. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Todos vocês têm um chamado, todos vocês têm um propósito. Ninguém vem nessa terra a passeio, simplesmente para viver. Deus tem algo especial para a tua vida. Deus tem um propósito para você, Deus tem uma missão para você. Vidas, pessoas, quem sabe lá na tua família, quem sabe na tua vizinhança, alguém depende de você realizar o teu propósito para alcançar a vida dela. Então encontre o teu propósito, encontre o que Deus tem para você. Alguma coisa você foi chamado para fazer nessa terra. Você não vai passar nessa terra em vão, Devalde. E se Deus está te mostrando alguma coisa que você pode fazer a diferença, está aí. Quem sabe aí está o teu chamado, a tua missão. Como está aí o nosso amigo Maurílio com a rede de empreendedores, ajudando muitas pessoas, contribuindo com muitos projetos. E ajudando a realizar sonhos, né? Eu vejo o pessoal dos livros aí falando que tinha o sonho de fazer um livro. Também estou nesse grupo aí. Temos que fazer esse projeto. Volta um pouquinho ali, ó. Empreender com fé
não é apenas construir negócios, é cumprir um ministério. Então, que você possa cumprir o teu ministério, o teu chamado, a tua missão nessa terra, através do empreendedorismo, através do empreender, porque empreender não é só negócio. É tudo aquilo que você agarrar e tomar para si como missão e como responsabilidade. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa te dar garra, força para você cumprir os teus propósitos, aquilo que você definir para a tua vida. Muito obrigado.